Juízes 11, versículo 4. Passado algum tempo, diga aí comigo, tempo passa. Aconteceu, né? Depois de alguns dias, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos, os líderes de Gileade, para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram: vem e seja o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes? E não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Versículo 11 agora, vamos pular para o 11. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté falou todas aquelas palavras perante o Senhor em Mispa. E depois enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizerem: o que há entre mim e ti? O que é que vieste aqui fazer para guerrear contra a minha terra? Ou seja, chamou o confronto. Agora, versículo 27. Vamos pular para o 27. Ele diz assim: não fui eu que pequei contra ti, és tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté expressou, que lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passa por Gileade e Manassés, e chegando a Mispa, dali foi ao encontro dos amonitas, e fez Jefté um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares nas mãos dos amonitas, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar, esse será do Senhor, eu oferecerei em local totalmente queimado. Versículo 34. Quando Jefté chegou a Mispa, a sua casa, eis que a sua sogra lhe saiu ao encontro. A filha, você está rindo que não é a sua, né? Que era dele. Quanto vale a sua conquista? A filha saiu ao encontro com adultos visitantes. Era a filha única. Além dela, ele não tinha outro filho nem outra filha. Logo que ele a viu, rasgou as vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste, porque és tu a causa da minha desgraça. Pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela responde: meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, faça de mim conforme teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais ao seu pai: dá-me somente isto, deixa por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Então ela foi e chorou pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não tinha conhecido o Faraó. Até aqui. Deixe sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos e vai orar. Deus, esta é uma história, Senhor, que mexe
no meu coração. Sabe, Deus, a dificuldade que tenho de falar sobre isso. Por isso, Pai, nesta noite nós buscamos novamente em Ti a resposta e a revelação da palavra para cada vida, cada família, cada homem e mulher, cada jovem, cada criança, todos os que estão sob essa cobertura espiritual agora. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Israel, a história do povo de Israel, ela é composta de alguns episódios tristes, em vários momentos ruins, vários momentos de desonra, de vergonha, de pudor, de dor, enfim, muita história ruim. Mas se eu tivesse que pontuar, dar ponto a cada uma delas, esta história, para mim, ela ganha disparado de todas as histórias tristes de Israel. Eu poderia até chamar da história mais triste das tristes histórias de Israel. Pois em qual das histórias de Israel, na palavra de Deus, nós vemos uma única filha de um grande líder ser morta de forma cruel, horrível, dolorosa. Não pelos inimigos dele, não pelos inimigos, pelas pessoas que tramavam contra a vida dele. Os seus inimigos, sejam eles valentes ou cruéis, como eram os amonitas, mas pelas mãos do próprio pai. Nenhum dos seus mais cruéis adversários de Jefté poderiam tramar uma história tão escabrosa, tão ruim, tão tenebrosa como essa história. Eles não poderiam pensar em sua cabeça maquiavélica algo tão ruim quanto o próprio pai queimar a sua única filha no fogo, no altar, um sacrifício que nem Deus recebe. Ou seja, sacrifício vão de todo. Isso não foi algo que Deus quis, foi algo que o próprio homem determinou que acontecesse na vida dele. Jefté, ele é um líder inconteste, é um homem que tem sobre a vida dele, é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, quer fazer parte de uma equipe de trabalho, é aquele rapaz ou jovem, vamos dizer, que dá certo, tudo que ele faz dá certo. Sabe aquela pessoa que você, na escola, na faculdade ou no trabalho, quando você tem que escolher alguém para liderar, gerenciar, é fulano, tudo que ele pega, faz, ele se esforça e dá certo. Jefté é cheio de qualidade, nascido para vencer, porém, ele é o perfil exato de um líder, de uma pessoa que não é suficientemente sarada, curada. Suas atitudes, elas acabam refletindo os resquícios de rejeição que ele tinha e de ressentimentos que ele alcançou ao longo da sua história. Jefté é o perfil do líder que traz a desgraça para a sua casa. Ele traz, não é o diabo que se levanta. Ele invoca um espírito de morte sobre a sua própria casa. Ainda que não queira, mas sem sucesso, porque o desejo da vingança, de dar a volta por cima, ele acaba acima de tudo e de todos. Há pessoas que são cegas pela vingança, cegas para aparentar que são melhores do que alguém. Custe o que custar, eu vou dar a volta por cima e eu vou vencer na vida. Jefté é esse jovem. É o perfil do líder que tem os seus próprios planos de conquista, porque as pessoas, elas querem ter seus próprios planos. Não, eu vou fazer assim, essa inclusive. Olha a Deus, eu oro, Senhor, está aí a minha vida, Deus me abençoe. E também, se não abençoar, eu vou fazer o mesmo. É o perfil da pessoa que já tem o seu plano de conquista, já estabeleceu o cronograma das suas atitudes, aquilo que vai fazer no amanhã e no porvir. Mas vamos ver a história de Jefté e encontrar algumas respostas para as desgraças que se abateram na casa dele. Todos nós, muitas vezes, ficamos sempre nos perguntando: por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Meu Deus, eu estava tão bem intencionado. Tudo que eu queria era o bem para minha casa, minha família, minha igreja, meu ministério. Eu estava querendo o bem e tudo deu errado. Não sei se você já passou por isso, mas eu já vi muita gente
enfrentar situações semelhantes. Toda história tem um começo. Diga para o seu irmão, toda história tem um começo. Tem um começo, viu? Alguma coisa já começou a acontecer na sua vida e você não sabe. Talvez o pastor desapercebido, mas o Espírito de Deus nessa noite vai trazer a revelação para você, para parar essa história de ruína e de morte na sua vida, que vai te levar à destruição, que vai te levar a perdas irreparáveis. Toda história tem um começo, tudo tem um início, foi com Jefté e não será diferente com você. Olha o que diz o versículo 1, então, de Juízes capítulo 11, apenas os 3 versículos que foram os que faltaram lermos nesse texto aqui. Juízes 11, então, versículo 1. Era então Jefté um gileadita, valente e o que mais? Valoroso. Porém o quê? Não entendi. Filho de trouxa. Mas Gileade, pai dele, que gerou Jefté. E a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher grandes, repeliram Jefté e lhe disseram o quê? Não herdarás em casa de nosso pai. Porque Jefté era filho bastardo. Porque tu és filho de outra mulher. Então, versículo 3, Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E então o que aconteceu? Homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Virou uma gangue. Até que a palavra do Senhor. Então, todos nós, queridos, todos, nós temos algumas necessidades que são básicas da nossa alma, do nosso sentimento. Todos temos necessidade de aceitação, ou seja, não queremos ser rejeitados por ninguém. Nós queremos que sempre nos abracem, nos cumprimentem, nos sorriem, que a pessoa admire, que a pessoa nos elogie, né? E aqueles que não sabem conviver com a indiferença das pessoas. E então, nessas horas, elas se tornam transformadas, né? Seja por uma roupa que comprou, um vestido novo, ninguém reparou, puxa, né? Ou o cabelo que mudou, enfim, nada. Todos nós precisamos de aceitação, de amor incondicional, amar do jeito que nós somos, não é isso que a gente fala, eu quero que ame do jeito que sou. E segurança, proteção. Nos sentimos protegidos na nossa vida, na nossa identidade, naquilo que nós somos. Quando essas necessidades de aceitação, amor e segurança não são supridas, isso não é alimentado, então surgem os problemas de relacionamento que começam a abrir feridas na alma. E o histórico de Jefté, como a gente pode já lermos na Bíblia, ele pode ser contado da seguinte forma. Primeiro, ele era, diz a Bíblia, um gileadita valente e valoroso. Ou seja, ele é um homem que tem uma origem, ele tem uma estirpe, vamos dizer assim, ele tem um RG, o nome do pai, quem é? Gileade. Gileade foi o cara mais valente que andou naquele lugar. Foi o homem que instituiu aquela tribo, que praticamente fundou aquele lugar, numa época em que ninguém era dono de nada. Você era dono daquilo que você podia defender com sua espada. Uma época que não tinha polícia, tribunal, justiça a seu favor. O negócio é o seguinte: o mais forte tem o que é melhor. E essas terras de Gileade eram as melhores terras da terra prometida. E Gileade, então, a base da força, conquistou todo aquele lugar. Era um homem respeitado, era um homem de guerra, um homem muito conhecido nas Escrituras. Mas por uma razão que nós não sabemos qual, talvez numa dessas batalhas, dessas idas e vindas, ele tem um caso extraconjugal. Então, ele se deita com uma prostituta e essa mulher deu à luz. Talvez naquela ânsia, o desejo de ele reparar o dano, ele talvez numa situação de peso no coração, apesar de ser um guerreiro, um valente, Gileade,
Ele pega o menino e traz para a sua casa porque ele quer cuidar da criança. Porque ele é um homem, é um varão. Tudo indica o mais velho de todos. Ele era um homem. E esse Gileade, ele está pensando na posteridade dele, na herança dele. E ele quer um homem valente ao lado dele. E então eu posso já visualizar o Jefté ali no lombo do cavalo do pai, andando junto por aquelas terras, né? Porque é assim que os homens sentiam orgulho dos seus filhos e mostraram ao seu filho: ó, tudo isso será seu um dia. Isso me pertence, meu filho. É meu, eu consegui na base da força, e você é forte, e você vai dar conta, e isso tudo será seu por herança. Esse era o desejo do pai, mas não foi o desejo dos irmãos de Jefté. Então, diz a Bíblia que não sei se o pai faleceu, mas com certeza sim. O pai não estava mais para defender. Ele, dentro da sua casa, foi escorraçado de casa pelos irmãos. Escorraçado de casa e disse: você não vai herdar as terras que são do nosso pai. Imagine uma pessoa que a vida inteira, desde pequeno, ouviu o pai falar e foi impressa essa identidade. Você é valente, você é valoroso, meu filho, você é um guerreiro, você vai ser dono disso. Chega a maioridade e você não recebe nada disso. A frustração, a decepção, a rejeição é muito grande. E a Bíblia diz então que ele, sendo rejeitado pela sua família, ele foge. Toda fuga, diga a pessoa ao seu lado: cuidado com a fuga. Porque toda fuga vai te levar para o lugar errado. Não pense, porque fuga é o imprevisto, não é uma coisa pré-definida. É aquilo que acontece na emergência. E diz a Bíblia que quando ele foge para não morrer, ele foi para a terra de Tobi. E aí na terra de Tobi, o lugar errado, trouxe as companhias erradas. Então, antes, ele que tinha um pai que era um líder de uma tribo, agora ele era chefe de uma gangue de arruaceiros. A Bíblia diz que homens levianos se juntam a ele. E o tempo passa. Diga para o seu irmão: o tempo passa. A gente sempre ouve dizer que o tempo cura as feridas, não é? Deixa cura tudo, deixa ficar, deixa voltar. Não cura, não cura. O tempo potencializa as feridas. Não cura. E cura o tempo lá na UTI, né? Então, mas ferida de alma, tempo não cura. E então o tempo passou. O que aconteceu? Aquela terra, que era a terra tal, a terra maravilhosa, que todo mundo quer, está sendo invadida pelos amonitas. O que é que os irmãos de Jefté fazem? O que é que eles fazem? Eles não foram criados na base da valentia, não tiveram um pai que lhe imprimia no coração essa identidade de ser um conquistador, um guerreiro. Eles se lembraram de alguém, se lembraram do irmão bastardo, que estava lá hoje na terra de fora. E então, quando eles se lembraram, eles devem ter falado uns para os outros: gente, tem um cara que vai lutar isso aqui de graça para nós. De graça. Quem? O Jefté. Por quê? Porque isso que ele quer. Ele não tinha aquela história que a terra era dele, tudo era dele, que o pai deu para ele. Pois agora nós vamos chamar ele para ser nosso chefe e ele vai aceitar. E não é que o plano deu certo. Sabe por que deu certo, irmão? Porque o diabo sabe que o coração vingativo, ele está disposto a tudo para conquistar tudo. E aí chamaram ele, como nós vimos. E aí Jefté, o que ele disse? Mas por que vocês iam me chamar? Agora que a coisa apertou, agora eu sou irmão, vocês querem outro chefe agora? Por quê? Vocês me escorraçaram daqui. E aí os irmãos falaram dele: é por isso que a gente foi te chamar. Porque você tem revolta no coração. Você tem vingança. E nós estamos aqui prontos a reparar o tempo perdido e dano, e a dar a você tudo aquilo que é seu, se você guerrear por nós. Bom, qual foi o resultado dessas marcas na vida de Jefté? Primeiro, um sentimento de rejeição muito forte. Ele foi rejeitado cedo, como nós vimos, rejeitado pelos irmãos, rejeitado certamente, como tudo indica, pela mata.
isso aí. Rejeitado por todo mundo. E então, de alguma forma, alguns líderes queriam que eu falasse errado, mas não vou falar. É isso aí, você pensa. Então, de alguma forma, eles sabiam que Jefté ele ia voltar, porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sua terra. A saída dele deve ser muito vergonhosa. A segunda marca que ele tinha no coração dele era o ressentimento. Diga comigo, ressentimento. Ressentimento, pastor, o que é isso? O ressentimento é um grito engasgado, é a insatisfação contida, é um sentimento que você esconde para você. Então você dá vazão àquele sentimento dentro de você, de injustiça coletiva, de não terem valorizado, não me valorizaram, roubaram o que é meu, foram injustos comigo, não me apoiaram. Isso é transferido, isso seja na família, na igreja, o pastor, o ministério, o irmão, todo mundo. Não me valorizaram, era eu, era a minha situação, na minha casa, na minha herança, a bênção era minha, mas na hora da partida sempre tem um mais esperto que fala, a casa da vovó é minha, então ele chega, ele toma conta, e o outro é mais quietinho, ele fala, não vou reclamar, mas aí fica com aquela mágoa no coração, e essa mágoa, diz a Bíblia que o ressentimento, ele se transforma em mágoa, e a mágoa resseca os ossos. Salmo 32, verso 3, Davi diz assim, enquanto eu me calei, o que aconteceu? Envelhecendo os meus ossos. A pessoa fica quieta, mas por dentro não descansa, não dorme. Olha para o outro, sorri, Pai Senhor, Pai, você é bênção. Mas quando vira as portas, nossa, fulano é falso, como pode ser? E aí começa. Além da rejeição, o ressentimento, a mágoa, vem a indiferença, porque para Jefté agora, tanto faz, sendo a sogra ou sendo a filha, quem sair da porta de casa vai morrer de novo. E vem o sentimento de vingança. O resultado da vingança foi muito grande, por quê? Porque ele não podia imaginar. Porque a razão dessas horas era tomada pela emoção doente, pelo sentimento de algo enfermo. E custe o que custar, ele vai ter a vitória dele. O que é que diz o texto que nós lemos? Que primeiro ele provoca uma ação. Porque os irmãos chamaram e falaram, você vai ser o nosso chefe. E aí deve ter tido lá o dia da tal coroação, ou rendição, ou prostração, ou sei lá o que foi. Fizeram uma festa lá e falaram, agora você é o rei. Pronto. No dia seguinte deve ter lá, você é o rei, agora você deve ir lá, resolver o problema. É isso? Você ganha aquela promoção do aquele reconhecimento, ou você vai ser nomeado agora chefe do departamento. Glória a Deus, faz uma ligação de graça, dá uma oferta melhor, dízimo já pela oferta, aquilo que vai receber, aleluia, que bênção. Mas aí no dia seguinte vem a cobrança. Ei, você é chefe, eu resolvi isso. Aí o pessoal que era feliz e não sabia. Né? E aí o que sucede na vida de Jefté? Que ele imediatamente, porque a vingança é muito grande, para mostrar que ele é superior, ele provoca a guerra. Veja que a Bíblia diz que não foram os amonitas, eles só ameaçaram. Mas a pessoa quando está cega, qualquer ameaça chama para o confronto. Ele não pensou duas vezes, mandou um recado para o rei de lá, ei, você vai ter que saber, quem você tem a ver com isso aqui? Isso aqui é nosso, eu sou dono dessa terra, você não tem nada aqui não. Não tem nada aqui, e se tiver, vem falar comigo. A Bíblia diz que o rei dos amonitas nem ouviu a conversa dele. De novo ele foi rejeitado, desprezado. Aí diz a Bíblia que o Espírito do Senhor vem sobre ele. Amém? Deus é um Deus tão maravilhoso, irmãos. Mesmo muitas vezes uma caminhada torta, ele vem e abençoa você, irmão. Porque ele quer te poupar. Amém? O Espírito de Deus vem sobre ele, ele se enche de coragem, de força. E aí o que ele faz? Ele faz um voto a Deus. Ele diz, a primeira pessoa que sair de casa, quando eu voltar, eu vou oferecer a Deus como holocausto. A
palavra holocausto no hebraico significa totalmente queimado. Então, o pior cenário que a gente possa imaginar, um pai pega uma filha única, uma moça virgem, ele que havia sido filho de uma prostituta, sabe aquelas pessoas que cuidam da família, tiveram um passado desgraçado, mas cuida, não, vou cuidar dos filhos, vigia onde vai, eu tenho que preservar, né? Eu não quero que aconteça a desgraça que aconteceu na vida deles. Eu não vejo ele tratando mal a filha, eu acredito que essa menina fosse o bem mais precioso, filha única, de uma moça virgem, cuidada, preservada naquele tempo, tão difícil isso. E ele ali cuidando com todo o jeito, talvez dando a ela os adereços, as roupas bonitas, né? Era uma moça que cantava, que tocava. E ele está cego pela conquista, pelo que ele quer, a carreira, é o que importa, ser alguém reconhecido e notado. E o Espírito de Deus já estava sobre ele, mas ele faz um voto de tolo. O voto é: não importa quem sair de casa, eu vou oferecer a Deus. Deve ter pensado na sogra, deve ter pensado no funcionário ruim, mas certamente não pensou na filha. E aí você conhece essa história, a filha vem festejar. Toda vez que eu lembro disso, eu mentalizo, eu choro. Porque é a menina que vem celebrar a volta do pai para casa. Porque é uma época difícil. Vai para uma guerra, não sabe se volta. Quando ela vê de novo o pai voltando, ela deve ter se preparado, pegou as coisas, os instrumentos de dança, saiu para receber o pai. Mas não foi uma recepção boa. Porque ele ainda tem vingança e ódio no seu coração, mesmo vencendo. Porque ele ainda diz para a filha: você é a razão da minha desgraça. Porque assim a pessoa, ela vai, ela está cega pelas coisas, ela acha que ou estão do lado dela ou estão contra ela. Elas não conseguem entender que existe um meio termo, que existem vontades diferentes da sua, que só é bom se todo mundo está unido no mesmo propósito e pensamento, que ou estão comigo ou estão contra mim, ou estão do meu lado ou estão contra. Se não concorda comigo, então não serve, porque não me atrapalha se não concorda. Mas será que não serve nem para aconselhar? Não, uma pessoa não está vingativa, tomada por um sentimento de rejeição, de mágoa, nenhum conselho ela é capaz de ouvir. Se você falar, pensa um pouco, para um pouco, ela vai achar que você está querendo atrapalhar, roubar alguma coisa da vida dela. E então ele transfere para a filha a culpa que era dele mesmo, dizendo que é a razão da minha vergonha. E a filha, coitada, uma moça pura, uma moça humilde, ela diz: pai, louvado seja o Senhor, porque Deus te deu vitória contra os teus inimigos, eles são os teus, nunca foram os nossos. Feche os seus olhos. Vamos